quero te convidar, eu quero te pedir, abrir sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 3. Êxodo 3, o versículo 10. Abre sua Bíblia aí, lá em Êxodo, no capítulo 3, versículo 10. Não estranhe se eu estou só de camiseta aqui na frente, todo de preto. É porque eu sou um pastor de jovens. E eu preciso ser fiel àquilo que eu sou, né? Eu tenho apenas 25 anos, então preciso instaurar, quebrar alguns paradigmas. Então, vamos aproveitar para isso, né? Mas abre sua Bíblia aí, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 10. Diz assim o texto, o versículo, né? Agora venha e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Esse versículo aqui, ele está dentro de um contexto, né? É um versículo que está dentro de um contexto e nós precisamos olhar para esse contexto antes de nós olharmos para esse versículo e para aquilo que está ao redor desse versículo aqui. Mas antes da gente olhar para esse contexto, eu quero te convidar a baixar sua cabeça, vamos falar com Deus para que Ele nos ajude, nos oriente, nos capacite nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor fala conosco através das Escrituras e pedimos que o Teu Espírito Santo possa iluminar o nosso entendimento para que possamos compreender as verdades do Senhor para as nossas vidas nessa noite, ó Pai. Que o Senhor possa fazer isso apesar de mim mesmo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Como eu vinha dizendo, esse texto está inserido num contexto maior, né? E qual que é o contexto maior? Eu queria trazer para vocês um contexto breve do que está acontecendo aqui, né? A gente vê nesse versículo que está falando do Egito, vai tirar do Egito, enviar o faraó e tudo mais. A gente precisa saber que esse texto é um texto onde Deus fala com Moisés através daquele arbusto que queimava, a chamada sarça ardente, né? E o que está acontecendo na história da humanidade, basicamente, para chegarmos nesse momento onde Deus precisa falar com Moisés para tirar o povo do Egito. A gente precisa saber que lá no passado, dentro desse texto, uns 400 anos antes, mais ou menos, houve uma grande fome que passou por toda a terra naquela época, por todo mundo conhecido na época, né? Ali em torno do mar Mediterrâneo, o Oriente, existiu uma grande fome. E aí o que acontece? Diante dessa grande fome, o povo de Israel, que era extremamente pequeno, na verdade ainda não era um povo, era uma família, né? Uma grande família, mas era uma família. Eles descem até o Egito para conseguirem sobreviver, né? E a ideia é que eles morassem lá temporariamente. Isso em torno do ano de 1900 a.C. Cerca de 70 pessoas apenas descem para o Egito para poder sobreviver, porque só no Egito tinha comida. Nós precisamos lembrar disso daqui. E aqui que começa o povo de Israel, né? Lá no Egito, o povo que deveria ficar temporariamente, eles vão perdurando e eles vão se multiplicando, né? Esse é um outro ponto importante a respeito do contexto. Aperta aí para mim se não for. Mas esse é um ponto importante a respeito do contexto aqui dessa passagem que nós lemos. O povo ali, ele se multiplica de forma impressionante. Um povo que desce para o Egito com cerca de 70 pessoas, que são apenas Jacó, os seus 12 filhos e alguns netos, né? Um total ali de aproximadamente 70 pessoas, ele se multiplica. Passam-se muitas e muitas gerações, mais ou menos desde o tempo de José, né? Que José era o governador do Egito, por isso que eles descem lá. Até o tempo de Moisés, já adulto, o povo foi de 70 pessoas para 2 milhões de pessoas, né? O povo conseguiu se multiplicar de um jeito maravilhoso, né? Foi uma multiplicação impressionante desse povo. Ele aumentou de maneira muito impressionante, né? Então, ao decorrer dessas 10 gerações, Deus abençoou aquele povo se tornando numeroso e também foi se tornando um povo forte. E isso acarretou num outro ponto importante, o ponto de que o faraó, ele se preocupa com isso, né? Diante de um povo dentro do Egito, só vivendo ali, vivendo no Egito, tornando-se numeroso, tornando-se um povo forte, isso assusta o faraó.
O rei do Egito fica assustado com isso. O tempo foi passando, as gerações foram passando, e o rei que antes conhecia José, antes conhecia aquele povo que estava ali, já não mais sabia quem eram. Já não mais se importava com o que eles representavam. Porque a gente pode pensar, por lealdade, talvez deveria se manter o povo de Israel intocável, né? Por quê? Por conta de um israelita, que eles conseguiram sobreviver e ser um ponto forte diante da crise, da grande fome que veio lá em 1900, né? Porque foi por conta de José, a interpretação de José daquele sonho que o faraó teve, que ele conseguiu gerir os recursos do Egito. Eles deveriam, por lealdade, pensar assim, não, Israel é intocável aqui na nossa terra. Mas muitos anos se passaram, né? Muito tempo se passou e o faraó já não se preocupava mais com isso. Não era o mesmo faraó, muitos faraós se passaram, né? Existiam faraós que ficavam cerca de 2, 3 anos somente reinando. 10 anos, né? Alguns muito tempo, 40 anos. Mas tinham se passado já, até esse momento, mais de 200, 250 anos. Isso é muito tempo, né? Isso é muito tempo. E o faraó não se importava mais. E ele fica preocupado com o crescimento do povo de Israel. Ele fica preocupado com a força que o povo de Israel vai tomando, né? E o que ele faz? Ele começa a impor trabalhos para aquele povo. Não propor, né? Não eram trabalhos que eram propostos, mas sim trabalhos que eram impostos sobre o povo. Trabalhos pesados, eles tinham que preparar barro, eles tinham que fabricar tijolos, eles tinham que fazer todo tipo de trabalho de campo. E isso enquanto eles tinham que cuidar da própria subsistência, entende? Tudo isso com muita tirania, né? Tudo isso com soldados, com capatazes, chicoteando. Ali foi instaurada uma escravidão, né? E não sendo só suficiente isso, ele também impôs um controle de natalidade extremamente cruel, onde, para impedir que o povo crescesse e tomasse força, porque ele pensava assim, se esse povo crescer, ele já está grande, se esse povo agora pegar uma malícia, né, eles vão pegar a espada e vão matar a gente aqui de dentro para fora. Ou eles vão se aliar a outros povos que são inimigos nossos, e aí eles têm uma vantagem, eles estão dentro do Egito, né? Como que a gente se protege de dentro para fora? Então ele pensou, vamos impedir esse crescimento, vamos matar os meninos. Aí ele tinha dito para as parteiras dos israelitas, falou assim, ó, nasceu, é menino, mata. É menina, deixa viver. Elas não toparam, elas não gostaram da ideia e elas estavam deixando tudo passar. E aí ele falou assim, então os meus homens vão matar esses meninos. E saiu numa matança, né? Saiu numa matança. Isso tudo deve nos transportar àquele momento, àquela época. Nós precisamos nos lembrar desse contexto para sermos transportados àquele momento de opressão, que o povo viveu por aquilo por décadas e décadas, né? Eu e você aqui, nós nos lembramos de pequenos períodos de opressão, né? De pequenos períodos de dificuldade. Não de décadas e décadas e décadas de dificuldade, né? O povo viveu isso por muito tempo, né? Muito tempo. Eles ficaram ali 430 anos. E mais ou menos, no mínimo uns 80 a 100 anos, eles viveram oprimidos. Oprimidos. Pelo menos por toda a vida de Moisés, antes dele voltar para o Egito. Que ele voltou com 80 anos. Esses 80 anos, no mínimo, foi tempo de opressão para o povo de Israel, né? Mas isso não surpreende o Deus de Israel, o nosso Deus. Deus, ele já sabia, e Deus já tinha até dito isso para Abraão de maneira muito clara. Gênesis capítulo 15, versículo 13 diz, o Senhor dizendo para Abraão, fique sabendo, Abraão, com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, reduzida à escravidão, e será afligida durante 400 anos. Olha que coisa. Deus sabia exatamente o que ia acontecer. Exatamente. Isso muitos anos antes ele já sabia. Que o povo seria reduzido à escravidão, né? Mas não pense que Deus simplesmente chegou para Abraão e deu uma notícia ruim. Não, isso tudo está dentro de uma aliança que Deus fez com Abraão, né? Deus, ele escolhe Abraão e faz uma aliança com ele.
Uma aliança que engloba muitas outras coisas, engloba uma posteridade numerosa, né? Como nós vemos, o povo foi de 70 a 2 milhões, né? Se multiplicou demais. Essa aliança englobava também uma terra prometida. Deus tinha prometido uma terra para aquele povo viver, para aquele povo cultivar, uma terra que fosse boa, né? Deus prometeu até mesmo libertação da escravidão aqui em Gênesis 15. Nós vemos essas promessas de Deus para Abraão em 3 momentos principais em Gênesis. Gênesis capítulo 12, Gênesis 15 e Gênesis 17. E engloba tudo isso. Libertação. Em Gênesis 15 fala sobre libertação da escravidão. Ele ia libertar o povo, como fez. Diz também que eles seriam bênção para todo mundo, né? Por meio de ti, todas as famílias da terra serão benditas, serão abençoadas, né? Isso tudo está dentro de um contexto de uma aliança de Deus com Abraão. Um contexto de promessas que Deus havia feito a Abraão. E esse é o Deus que nós cremos. É um Deus que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E Ele é um Deus de uma fidelidade inabalável. Nosso Deus, Ele é fiel. A fidelidade dEle é inabalável, ela é imutável. Ela não muda jamais. Mesmo que esse povo, tendo sofrido no Egito por muitos e muitos anos, por décadas, por mais de um século, Deus não se esqueceu das promessas que foram feitas a Abraão, né? Deus não se esqueceu. E é por isso que Deus levanta um homem chamado Moisés. Por sua fidelidade, Ele ergue esse homem chamado Moisés, da tribo de Levi, criado entre os egípcios por 40 anos, como um príncipe ali. Que ele, enquanto foragido, foi somente por mais 40 anos, ficou foragido do Egito. No deserto, encontra um povo, se torna um simples pastor de ovelhas. E esse homem, escolhido por Deus, teve um encontro com o Senhor. Certa vez, indo atrás de uma ovelha desgarrada, ele encontra um arbusto pegando fogo. Mas esse arbusto não se queimava. Ele se aproxima e Deus ali fala com ele. E Deus diz o que nós lemos aqui: eu o enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Aqui Deus demonstra a sua fidelidade inabalável. Muitos e muitos anos haviam se passado desde que Deus tinha falado com Abraão, desde que Deus tinha falado com Isaac, com Jacó. Muitos anos, séculos. Mas Ele não se esqueceu, porque Ele é um Deus de uma fidelidade inabalável. O nosso Deus, o mesmo Deus de Israel, Ele é de uma fidelidade inabalável. E isso traz para nós lições. Quando nós olhamos para todo esse texto, para uma porção um pouco maior daquilo que Deus fala a Moisés, lá dos versículos 7 até o 10, nós encontramos algumas coisas que nós precisamos saber, se de fato Deus é fiel, né? E se Deus é fiel, eu queria trazer para nós algumas aplicações disso. Em primeiro lugar, se Deus é fiel, saiba que Ele te vê. Deus vê a você e a mim. Nós precisamos ter certeza disso. Da mesma forma como o Senhor viu a aflição do povo dele no Egito, Ele vê a mim e a você. Quando Moisés encontrou o Senhor naquele arbusto, naquela sarça, a voz que ele ouvia disse a ele, lá em Êxodo 3, versículo 7, diz assim, ó: certamente vi a aflição do meu povo, que está lá no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Essas são as palavras de Deus. A situação que o povo enfrentava ali no Egito não estava distante do conhecimento de Deus. Não estava distante dos olhos de Deus. Deus, Ele via a aflição do povo e Ele ouviu o clamor do povo. Ele conhecia o sofrimento daquele povo. E fazia parte do plano de Deus erguer um líder para libertar os filhos dele da escravidão no Egito. Tudo isso porque Ele te vê. Ele nos vê. Deus nos vê porque Ele é um ser pessoal, entende? Deus não é um tirano.
Deus não é um Deus que simplesmente criou uma obra que funciona por si só e Ele está fazendo outras coisas, né? Ele está ocupado demais no seu palácio celestial, lidando com questões aleatórias. Não. Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus pessoal. Ele se relaciona com a sua criação, Ele se envolve com a sua criação de modo pessoal. Por quantas vezes nós não vemos na história bíblica Deus intervir, visando guiar o povo, né? Um grande exemplo disso é o livro de Juízes. Juízes é um livro sangrento, mas é um livro que mostra o povo vivendo um ciclo, onde eles seguiam o caminho do Senhor. Aí vinham outras nações, eles se desviavam do caminho do Senhor. Deus levantava um juiz, vencia as nações opressoras. Eles voltavam para o caminho do Senhor, e por aí vai. Deus intervindo o tempo todo, levantando pessoas, né? E nós vemos isso acontecer por toda a trajetória bíblica. Nós vemos Deus sendo aquele que desce todas as tardes no jardim, a fim de se relacionar com a criatura, em Gênesis 3. Ele é aquele que faz uma aliança com Abraão, para que todas as famílias da terra fossem abençoadas pela sua descendência. Ele é o Deus que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê, não morra, mas tenha vida eterna. Tudo isso porque Ele é um Deus pessoal. Ele não é um Deus que nos cria e nos abandona e nos deixa à mercê dos nossos pecados e das nossas fraquezas, não. Ele é pessoal. Ele quer se relacionar conosco e Ele nos vê. Ele vê a mim e a você. Mas, infelizmente, muitas vezes nós nos importamos mais com os olhares de todo mundo do que com os olhos de Deus. Não que nós não nos importemos com os olhos de Deus, nós sabemos. Ele me vê, eu sei disso, é bom. Mas a gente se importa mais com os outros olhares, né? A gente se importa mais com aquilo que a gente compartilha nas redes, com aquilo que vão pensar daquilo que nós compartilhamos. A gente se importa mais com o que as pessoas pensam sobre nós, com a estética da nossa casa, do nosso carro, da nossa pele. Nós nos preocupamos mais com todas essas coisas, às vezes, do que com os olhos de Deus voltados a nós. Queremos sempre mostrar algo que não somos para pessoas que não se importam, porque precisamos conquistar uma aprovação e segurança que nós não temos. Essa é a triste realidade, muitas vezes. No meio de tanta insegurança que nós acabamos vivendo, nós nos esquecemos do mais importante, que é essa verdade. Uma verdade que vem da fidelidade de Deus. Deus te vê. Deus me vê. Ele não vê aquilo que nós queremos que Ele veja, ou aquilo que nós queremos ser, mas Ele nos vê pelo que nós somos, né? Ele vê quem nós somos. Ele não vê o cristão que você gostaria de ser, ou o cristão que você quer mostrar, mas sim o que você é. Ele não vê a vida religiosa que você gostaria de ter. Ele vê você pelo que você é, e o mais importante, Ele te vê. Não que isso deva nos deixar assim, nossa, Deus está vendo aquilo que eu não quero mostrar. Não, mas Ele tem os olhos dele voltados para você. Os olhos dele estão voltados para nós. Porque Ele é fiel. E a fidelidade dele, ela é inabalável. Ela não muda. Ela não acaba, né? Deus nos vê, mesmo nós sendo quem nós somos, porque Ele é fiel. Como se não bastasse, Deus, Ele ainda age. Deus continua agindo. Se Ele é fiel, esteja certo e saiba que Deus ainda age, né? Da mesma forma como Ele agiu para levar o povo lá do Egito, como Ele agiu inúmeras vezes por toda a história bíblica, Ele ainda age hoje na minha e na sua vida. Voltando a olhar para aquela voz que saiu do arbusto, que conversava com Moisés, disse lá no versículo 8, Êxodo 3, verso 8, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra. E ainda mais no verso 10 diz, agora venha, e eu o enviarei para Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Veja, Deus ouve o clamor do povo, Ele vê o povo, e Ele age para livrar o povo. Deus levanta um líder, Ele capacita esse líder tem muitas inseguranças também, né? Ele tem as suas fraquezas,
Ele tem aquilo que ele acha que ele não é. Mas Deus capacita ele a realizar maravilhas para que todos acreditem que ele veio da parte de Deus. Deus faz isso com Moisés. Ele manda prodígios, ele manda os seus sinais, as pragas no Egito, para mostrar que ele é o Deus vivo e verdadeiro. Ele abre o mar vermelho para que todo o povo pudesse passar como se fosse terra seca, né? Ele mandou o maná quando eles estavam lá no deserto. Quantas coisas Deus não fez para libertar aquele povo. E nós vemos a fidelidade dele, porque o povo murmurou demais. Ele fala, ô povo de dura cerviz, né? Povo complicado, como nós somos. Deus tinha feito um monte de coisa maravilhosa, e o povo ainda assim reclama e diz, eu queria voltar para o Egito, que lá estava melhor. Misericórdia, né? Ainda bem que Deus é Deus, e que Ele é fiel. E Ele continua agindo até hoje. Mesmo diante dos nossos tropeços, mesmo diante da nossa infidelidade, Ele continua sendo fiel, né? E Ele continua agindo até hoje, irmãos. Deus continua agindo. Pode ser que a gente olhe e fale assim, mas Ele não age da mesma forma, mas Ele não precisa. Por quê? Ele faz o que Ele quer. Deus não precisa fazer nada duas vezes do mesmo jeito. Porque Ele faz o que Ele quer, da forma que quer, como quer. É interessante, não sei se você se lembra, daquela passagem de Elias. Salvo engano, está em 2 Reis 19, 1 Reis 19. Aquela passagem de Elias, onde Elias, ele entra numa depressão profunda, né? E ele vai até um monte. Aquele monte é o mesmo monte que o povo vai, né? E aí, naquele monte, passa o terremoto. E fala que Deus não está no terremoto. Passa o tremor, passa os ventos, passa um monte de coisa, o fogo, passa tudo. E Deus não está nessas coisas. E Deus aparece com uma voz bem suave, como um sussurro, né? Sabe que isso quer nos mostrar que Deus, no mesmo monte onde Ele fez todas aquelas coisas, no monte onde Ele fez o monte tremer, onde o monte foi coberto de fumaça, onde a voz dele soava como um relâmpago, como um trovão, né? Onde Ele se manifestou daquela forma, no mesmo local, Ele não faz a mesma coisa. Por quê? Porque Deus age como quer, da forma como Ele quer, né? E naquele momento Ele quis falar com Elias, Elias, eu não vou fazer o que você acha que eu vou fazer. Eu tenho um plano, né? Deus continua agindo até hoje, de outras formas. Quero te lembrar daquilo que Deus fala para Jó. Jó vive um embrulho todo lá, né? Mas no final Deus responde a Jó com perguntas retóricas a ele, mostrando, e nós vemos nisso, na resposta de Deus a Jó, que Ele continua agindo, Ele age, Ele continua fazendo, Ele continua mantendo tudo. Ele responde a Jó. Eu não queria ser Jó quando eu ouvi isso aqui. Alguma vez na vida você deu ordens à madrugada? Ou mostrou ao amanhecer o seu lugar, para que agarrasse a terra pelas extremidades e dela sacudisse os perversos? Você foi até as nascentes do mar, ou percorreu o mais profundo do abismo? Será que a você foram reveladas as portas da morte, Jó? Você viu essas portas da região tenebrosa? Você tem noção clara da largura da terra? Responda se você sabe disso tudo. Veja, são coisas que Deus continua fazendo até hoje, né? Que Deus continua agindo. Deus continua mantendo todas as coisas em ordem, né? Ele mantém tudo isso, e nós precisamos confiar e descansar, sabendo que Ele age. Lembre daquilo que Jesus disse lá no Sermão do Monte, em Mateus 6,30. Se Deus veste com tanta beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Porque Ele continua agindo, Ele continua fazendo, Ele mantém a criação, Ele mantém os pássaros que não se preocupam em juntar o alimento, mas sempre tem, porque Deus mantém. E Ele continua mantendo as nossas vidas, né? Se Deus mantém tudo, por acaso também não vai nos manter, não vai fazer por nós, assim como faz e fez, muito além daquilo que nós merecemos, né?
Deus, Ele continua agindo, Ele ainda age, porque Ele é um Deus de uma fé inabalável, né? Em último lugar, se Deus é fiel, saiba que Ele se lembra. Da mesma forma como Ele se lembrou do povo ali no Egito, Ele se lembra de mim e de você. Naquilo que Deus diz a Moisés, nós vemos que Ele se lembra de ter ouvido a aflição do povo, né? Ele se lembra do povo pelo fato de ouvir, de ver, nós vemos isso. Mas muito além, Ele se lembra da promessa feita. Não é como se Deus estivesse lá e de repente houve um clamor. Ah, é verdade. Não, Ele se lembra da promessa que Ele fez a Abraão. Ele tinha prometido a Abraão uma terra. E Ele diz assim para Moisés, continuação do versículo 8, para fazê-lo sair, fazer o povo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Uma terra produtiva, uma terra boa, né? Deus havia prometido que libertaria o povo da escravidão e que levaria esse povo a uma terra boa, e Deus jamais se esquece de nenhuma das promessas que Ele fez. Ele é um Deus de palavra, porque a fidelidade dele é inabalável, né? É inabalável. Deus jamais se esquece das suas promessas. O profeta Isaías fala também a respeito da fidelidade de Deus, das promessas de Deus, lá no livro de Isaías 49, verso 15, um texto lindo que diz, o Senhor respondendo, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Deus jamais se esquece de nós. Ele jamais se esquece do seu povo. Deus nunca se esquece das promessas que Ele fez ao seu povo. E a gente, quando nós olhamos para toda a história de Israel aqui no Egito, nós podemos ter certeza de que mesmo diante de décadas e décadas de sofrimento e dificuldade, Deus se lembra do seu povo. Ele se lembra. Muitos anos tinham se passado. Muitos anos. É quase o tempo que o Brasil existe. Quase isso, né? 400 anos tinham se passado. O povo estava lá, em terra estrangeira, já sofrendo, sendo subjugado, com trabalhos difíceis, né? Tendo seus filhos mortos, apanhando todos os dias, alguns morrendo de apanhar. Imagina isso. Mesmo passando tudo isso, Deus, Ele se lembra do seu povo. Ele se lembra. E nós precisamos crer que Ele se lembra de nós também. Nós não podemos deixar de olhar isso, essa maravilhosa verdade, sobre a perspectiva do nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus não se esquece da promessa que Ele nos fez. E Jesus, Ele nos diz que quando Ele fosse, eu vou preparar um lugar. E eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Jesus nos prometeu isso. Podem se passar 2000 anos, como já se passaram. Podem se passar 5000 anos. Podem se passar 10.000 anos. Mas o Senhor jamais se esquece da promessa feita ao seu povo. Podem passar governos. Governos que nós concordamos, governos que não concordamos. Podem passar guerras. Pode passar morte. Qualquer tipo de problema. Pode passar a fome. Pode passar qualquer coisa. Mas nós podemos confiar e descansar. Porque Deus se lembra do seu povo. Amém? Nós precisamos saber disso. E nós precisamos crer nisso. Precisamos crer que se Deus de fato é fiel, e nós sabemos que Ele é, Ele demonstrou a sua fidelidade ao longo dos anos. Deus cumpriu as promessas. Veja, Ele avisou, Ele tinha dito para
Abraão tudo o que ia acontecer. E ele cumpriu exatamente o que ele disse. Ele já se provou fiel ao longo de muitos e muitos anos. E se ele de fato é fiel, nós temos que saber e ter a certeza que ele te vê. Ele nos vê. Ele ainda age até hoje. E ele se lembra. Ele se lembra do que ele nos prometeu. Deus se lembra das promessas feitas a nós. E ele vai cumprir. Não pense que essas promessas vão ser cumpridas ainda aqui, muitas vezes não. Mas essa é a maravilha. Deus tem promessas para nós que são além da fragilidade dessa vida. Além da finitude desta carne. Deus tem promessas para nós que são para a eternidade. Diante disso, nós temos que dizer que eu vou descansar. Eu vou confiar no grande e imenso amor de Deus. Por quê? Porque Deus é fiel.